Olá, boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar direto num assunto simplesmente apaixonante. Pensa assim, hoje a gente vai ter uma verdadeira aula de anatomia, mas, calma, sem bisturi. É a anatomia da língua portuguesa. Nós vamos dissecar a estrutura da nossa comunicação, examinando bem de perto os chamados termos da oração. Então, no lugar de ossos e músculos, a gente vai observar as palavras e a engenharia maravilhosa de como elas se conectam para dar vida e clareza às nossas ideias. O roteiro da nossa jornada sintática de hoje passa por 5 etapas. 1. Frase, oração e período. 2. Os termos essenciais. 3. Os termos integrantes. 4. Termos acessórios e o vocativo. E, por último, a tão temida diferença entre o adjunominal e o complemento nominal. Porque, olha, ao contrário do que muita gente pensa, a gramática não é um bicho de 7 cabeças. É um sistema muito lógico e perfeitamente interconectado. Bom, vamos lá. Começando pelo básico, seção 1, frase, oração e período. E para a gente já começar fritando um pouquinho os neurônios, eu trago uma pergunta genial, diretamente inspirada no professor Glauco Machado do canal Coluna de Fogo. Sabe aquele nosso bom dia de todas as manhãs? Será que ele pode ser considerado um enunciado completo, mesmo não tendo absolutamente nenhum verbo ali? É de se pensar, certo? E a resposta, por incrível que pareça, é sim. O que nos leva à definição de frase. Segundo Celso Cunha, na Nova Gramática do Português Contemporâneo, a frase é simplesmente a unidade mínima de comunicação, um enunciado com sentido completo. O grande detalhe aqui é que ela pode conter um verbo ou não. Alguém grita fogo? É frase. Alguém dá um bom dia? É frase também. Se passou a mensagem inteira para quem está ouvindo, pronto, é uma frase. Agora, a coisa muda de figura quando a gente sobe a um degrau e chega na oração. A oração exige obrigatoriamente a presença de um verbo ou de uma locução verbal para existir. Enquanto a frase está focada em entregar o sentido completo, a oração foca na estrutura que é montada em volta do verbo. Resumindo, sem verbo não tem oração. Ele é literalmente o coração pulsante da estrutura. E quando a gente começa a juntar essas orações, nós formamos o período. É uma mecânica bem elegante. O período simples tem um verbo só, logo, uma única oração. O exemplo de Celso Cunha mostra bem isso. Cai o crepúsculo. Por outro lado, o período composto tem múltiplos verbos e, claro, múltiplas orações. Olha que conselho bonito. Amai a verdade, mas perdoai o erro. Os verbos funcionam como as grandes vigas de sustentação dessas sentenças maiores. Fundação estabelecida, vamos avançar. Seção 2, os termos essenciais. Chegou a hora de a gente olhar para os órgãos vitais da oração. Olhando para essa ramificação, que é clássica e vem direto de Celso Cunha na Nova Gramática do Português Contemporâneo, dá para notar que o universo da oração se divide de cara em 2 grandes blocos, o sujeito e o predicado. É uma divisão super limpa. O sujeito é simplesmente o ser sobre o qual a gente está fazendo uma declaração, e o predicado. O predicado é exatamente tudo aquilo que se declara, que se diz a respeito desse sujeito. Tá, mas na prática, como é que a gente acha esse sujeito no meio da frase? O professor Glauco Machado ensina uma técnica de detetive que não tem erro. Passo 1, você acha o verbo, isola a ação ali. Passo 2, você encosta o verbo na parede e faz um interrogatório perguntando quem ou o que antes dele. Passo 3, a resposta exata para essa pergunta é o seu sujeito. É um método investigativo direto ao ponto e que resolve quase tudo na sintaxe. Órgãos vitais mapeados, vamos para a seção 3, os termos integrantes. Agora a gente sai do centro e vai examinar as articulações, as juntas da nossa oração. A gente tem uma lista bem definida desses termos integrantes. Eles entram em cena justamente para completar o sentido de verbos ou nomes que, se ficassem sozinhos ali, deixariam a comunicação vazia, meio pela metade. Essa lista tem objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e o agente da passiva. O grande pulo do gato aqui é sacar a diferença mecânica entre os objetos. O objeto direto completa o verbo transitivo direto, ou seja, sem precisar de uma preposição como ponte obrigatória. Já o objeto indireto precisa, obrigatoriamente, dessa preposição. É estrutural. Pense na expressão confiar em Deus. O verbo confiar exige que a preposição em esteja lá para a ponte funcionar. E ainda nesses integrantes, a gente esbarra numa figura super peculiar, o agente da passiva.
Numa frase construída na voz passiva, ele é o termo que efetivamente pratica a ação que o sujeito está sofrendo. Um exemplo clássico: a carta foi escrita pelo homem. Olha só, é vital não confundir ele com o sujeito. O sujeito é a carta, porque ela recebe a ação, mas o homem é o agente da passiva. Afinal, é ele que vai lá e escreve de fato. Dando sequência, seção 4, termos acessórios e o vocativo. A gente já viu os órgãos, já viu as articulações, então agora vamos falar das roupas e dos acessórios que vestem a nossa frase. Apresento a vocês os acessórios da sintaxe: o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. O papel dessa galera é trazer informação extra, dar detalhe, cor, especificar as coisas. E, meio que de carona com eles, mas segurando uma placa gigante de "sou independente", a gente tem o vocativo, que joga num time próprio e tem regras totalmente à parte. Pra gente não se confundir, o aposto age de um jeito super direto. Ele é aquele acessório usado para explicar, listar ou especificar um termo que veio logo antes dele. Sabe aquela pausa explicativa maravilhosa que joga uma luz sobre um substantivo que acabou de aparecer? Pois é, esse é o aposto. Já o vocativo, como a gente pode sentir nesse exemplo poético trazido por Celso Cunha, "Ó lanchas, Deus vos leve pela mão", é um chamamento, é uma invocação. É aquele termo que muitas vezes vem isolado por vírgulas, todo rebelde. Ele não é sujeito, ele não é predicado. Ele vive no próprio universo, solto lá dentro do enunciado. E aí chegamos ao momento mais esperado. Seção 5, adjunta de nominal versus complemento nominal. O grande chefe final para quem estuda gramática. Mas olha, a solução para esse mistério é um truque fantástico que o professor Glauco Machado ensina. A chave de tudo é ação versus recepção. É simples. Se o termo está ali como agente, praticando ativamente a ação, ele é um adjunto de nominal. Pensa só, notícias do jornal. É o próprio jornal que vai lá e dá as notícias. Ele é ativo. Agora, se o termo está só ali sofrendo, recebendo a ação como um paciente, aí ele é complemento nominal. Tipo em notícias da inflação. A inflação não sai na rua dando notícia para ninguém. Ela é passivamente o assunto que está sendo noticiado. Então, ativo é adjunto, passivo é complemento. Genial demais, não é? E para a gente fechar a nossa imersão de hoje, fica aqui uma provocação. Se a gente consegue interrogar um verbo igual um detetive, mapear certinho quem faz e quem sofre a ação e distinguir cada órgão e acessório de uma frase, será mesmo que a gramática é só uma decoreba chata de regras sem sentido? Ou será que ela é, na verdade, uma máquina absurdamente bem projetada, com uma lógica perfeita, só esperando a gente pegar no volante e operar? A sintaxe faz todo o sentido. Eu espero que essa vontade de explorar, de questionar os verbos e dominar essas engrenagens continue com vocês. Um baita abraço e até a nossa próxima análise estruturada.